Olá, meus amigos, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do nosso Em Tríade, nesta quinta-feira especial. Você sabe, toda quinta-feira, em nome de Jesus, tem episódio novo do nosso Em Tríade. E a gente sempre traz aqui para essa mesa de bate-papo pessoas que têm o que dizer, têm o que falar e tem conteúdo para a gente colocar aí na nossa grade de podcast, na nossa grade de quê, rapaz? Na nossa grade de episódios, é isso. Bom, você sabe que todas as vezes que a gente coloca um conteúdo no YouTube, é muito importante para a gente que você compartilhe, que você comente, que você deixe aí o seu like, porque cada vez que você faz isso, você está mandando uma notícia, uma informação, um aviso lá para o YouTube que esse conteúdo é importante, é relevante, ele vai entregar para muita gente. Então, faça isso agora, aproveita. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se você ainda não acionou aí o sininho para receber as informações dos nossos novos conteúdos, faça isso agora. Manda o programa de hoje para muita gente. Hoje vamos falar de money, de dinheiro, de administração financeira, de gestão de recursos, enfim, de empreendedorismo. Nós temos uma especialista aqui para esse bate-papo nesta mesa de temas especiais. É a Isis Ribeiro, ela é mentora empresarial, bacharel em administração e direito. A Isis é mentora empresarial com mais de 12 anos de experiência, ajudando empresários a organizarem suas finanças e a aumentarem seus lucros. Já impactou diretamente mais de 2.000 negócios, mostrando que lucro não vem de sorte, mas de gestão prática e estratégica. É fundadora da IR, Escola de Negócios, e criadora da comunidade Escola de Negócios, um ecossistema que reúne empresários de diferentes setores para aprenderem na prática como estruturar custos, organizar o fluxo de caixa e aplicar estratégias de vendas que geram resultado real. Sua missão é clara: transformar empresários em donos de seus números e de seus resultados. Já estou muito interessado nisso. Ensinando de forma simples, objetiva e sem enrolação. Isis, prazer receber você aqui. Obrigado por aceitar o convite. Eu sei que esse papo vai ser muito bom. Vai sim. Gratidão por estar aqui. Eu que agradeço. É sempre bom falar de gestão para a nossa região também. Eu sei que esse conteúdo vai para o Brasil todo, para outros lugares, mas é muito bom trazer esse entendimento para a nossa região, né? Ainda mais o que nós estamos vivendo agora. Está todo mundo de olho na gente, está todo mundo falando mal da gente. Sim, verdade. E falem bem ou mal, mas falem da gente porque o negócio vai funcionar. Perfeito. E ainda tem um negócio, né? Quando a gente ouve falarem mal da gente, mesmo que a gente concorde, dá aquela... Perfeito. Né? Aquela reação. Porém, é muito importante que todas as vezes que a gente recebe um dado, mesmo que seja negativo, que a gente faça alguma coisa com esse dado. Perfeito. Né? E não simplesmente fique se ressentindo como um menino magoado, né? Aqui, menino magoado, né? Menino do buchão que fica lá triste. Não, a gente vai fazer o quê? E eu acho que essa é a resposta que você está dando aqui para a nossa região, que é desenvolver pessoas que pensem os seus negócios, pessoas que estão interessadas sim em empreender, mas antes de empreender, pensar o que é que eu quero com o meu empreendimento. Perfeito. E como esse empreendimento vai me dar retorno e o quanto eu quero ganhar com esse empreendimento. Perfeito. Mais ou menos é sobre isso que a gente vai conversar. Totalmente. Antes de entrar no assunto propriamente dito, eu sempre costumo fazer o seguinte: falar um pouco sobre o que leva o meu convidado, o que levou o meu convidado a escolher essa área de atuação. Né? O que levou a Isis foi desde a adolescência, desde o ensino médio. Você já pensou, o que é que eu quero fazer da minha vida? Eu quero trabalhar com números, eu quero trabalhar com administração, eu quero pensar a partir daí. Como foi que isso aconteceu? Eu vou tentar ser objetivo porque a história é longa. Mas assim, eu sempre gostei de dinheiro, desde criança. Sabe que eu gosto também? Eu sempre gostei de dinheiro. Eu vendia chopp, né? E o papai não deixava, imagina. Olha, chopp, para quem não sabe, aqui sacolé. em Belém é muito importante, a gente tem que traduzir. Vou chamar o Douglas para fazer o tradutor paraense, né? Chopp aqui é aquilo que alguns lugares chamam de chup-chup, alguns de sacolé, né? Verdade. É o suco
Não é aquilo que vocês estão pensando, é aquele suco na sacolinha. E eu gostava de dinheiro. Eu era uma criança de 7 anos que saía para vender na rua. E eu descobri que uma tia minha chegou comigo e falou assim, por que você não vende laço? E eu fiz uma conta rápida, olha, se eu vender laço, um laço eu ganho mais do que se eu vender 5, 6 sacolés, chopp. E aí eu fui vender chopp, enfim. Então eu sabia, com 12 anos eu sabia que eu ia ser comerciante. Na época era comerciante, hoje em dia é empreendedorismo. Meu pai sempre foi comerciante. E eu via meu pai com aquele bolo de dinheiro, contando dinheiro, e dizia assim, eu quero isso para minha vida, gente. Eu quero ter dinheiro. E eu cresci com esse entendimento. Eu abri minha empresa com 22 anos, eu tive 2 carteiras assinadas, e abri minha empresa, meu primeiro CNPJ em 2004, tenho ele até hoje, e eu fui empreender. Eu trabalhei foi quando eu lhe conheci, que eu vim vender placas aqui para você. E eu vi que qual foi o meu grande insight? Eu vendia placas para grandes empresas em Belém, né? Vendia para uma farmácia muito grande, que ainda existe, vendia para Ford. Eu era uma garota de 20 e poucos anos que sentava na mesa de grandes diretores. Só que eu vendia bem, eu faturava bem, pastor Ivaldo, eu faturava bem com 20 e poucos anos, mas não tinha dinheiro. Chegava no final de semana, eu não tinha dinheiro para comprar um lanche, eu e a minha irmã, um sanduíche. E aquilo me incomodava. Eu dizia, caramba, eu vendi bem, eu tinha dinheiro na conta, agora eu não tenho nada. E aquilo me incomodava. Que é a realidade de muitos empresários que vão escutar a gente. Vendem bem, até vendem bem, mas não tem dinheiro. E aí eu conheci um amigo, que é consultor, tem um amigo, que ele disse assim, você não vende bem, você não tem lucro. Ele falava, você não tem lucro. Eu disse assim, caramba, claro que eu tenho lucro, eu vendo bem. E aí ele me deu a direção de fazer um curso no Rio de Janeiro, em Campos do Goytacazes, no Rio de Janeiro. Nunca tinha escutado falar em Campos do Goytacazes e fui fazer esse curso, uma semana de estrutura de custo. No primeiro dia desse curso eu entendi que eu trocava 6 por 9. Eu não trocava 6 por meia dúzia. Nem empatava. Quem dera se eu empatasse. Eu trocava 6 por 9. Então eu entendi que a minha estrutura de custo era muito maior do que a formação de preço que eu colocava para o meu cliente. E o meu cliente que tinha o poder de barganha, ele sempre barganhava, né? Imagina uma Extra Farma da vida, montar uma placa e eu ter que barganhar e eu queria o cliente. Então, para eu subir uma placa, eu ficava com déficit sempre de 2 mil, 3 mil, até 5 mil reais. E eu fui entender por que eu não tinha dinheiro. Ou seja, eu vendia, mas não tinha dinheiro. Que acontece com muita gente. E eu fui estudar. Aí eu passei uma semana no Rio de Janeiro estudando, entendi de fato qual era o meu gargalo, era a minha estrutura de custo, e eu fiquei apaixonada por finanças. Fui estudar finanças pessoal, era endividada, era uma pessoa extremamente endividada. Quando eu voltei de lá, era uma empresária endividada. Eu acho que eu devia mais de 80 mil há quase 10 anos atrás, era muito dinheiro. Então eu passei de uma endividada a uma 0 em matemática, que eu sempre tirei 0, nunca fui boa em matemática, a entender de finanças pessoais. Então hoje, literalmente, eu sou uma mentora financeira, que sou investidora. Hoje eu invisto na bolsa, invisto em negócios e invisto, né? E passei de uma endividada a não ter um faturamento lucrativo, porque não adianta você faturar e não ter lucro, a uma mentora financeira e empresária também. Perfeito. Foi bem rápido, né? Foi ótimo. Rápido. É bom que já deu logo o gancho para o assunto, Pronto. né? Já deu logo o gancho para o assunto. É assim que é bom. Né? Que é interessante, você falou primeiro de uma empresária que não tinha margem de lucro, e mais do que não ter margem de lucro, não tinha nem mesmo uma margem de negociação. Você estava tendo prejuízo. Perfeito, né? perfeito. Porque assim, vou pensar a grosso modo, e você que é especialista, você arruma o que eu vou dizer. Então, o empresário, o empreendedor, vamos chamar o empreendedor para todo mundo entrar, porque tem gente que pensa, a minha empresa é muito pequena, eu não sou empresário. Perfeito, perfeito. Então, perfeito. Empreendedor de todos os níveis. Ele tem um faturamento, ele tem um preço que ele cobra no produto que ele oferece, seja serviço, seja um produto mesmo. Ele oferece aquilo ali e aí ele coloca uma margem
da cabeça dele. Ele não faz conta nenhuma, ele só pensa assim. 100%, que é o que eu escuto muito. Põe 100%. Ele só pensa isso, eu compro a tanto e vendo a tanto. Perfeito. Esquece todos os outros, as gorduras que aparecem no meio, né? E aí ele esquece que muitas vezes, além de saber o custo dele, não só do produto, mas o custo de toda a operação, ele ainda tem aqueles clientes que vão vir e que vão te oferecer talvez um negócio bom. Vão pedir um desconto. Vão pedir desconto. Não vão pagar, porque às vezes você vende, mas não recebe. Ainda tem isso. Perfeito. A venda é diferente do recebimento. Exatamente. Então ainda tem isso, tem os riscos, né? Perfeito. Das inadimplências, enfim. Perfeito. Então, nesse momento é que surge a pergunta, né? Que é o grande gargalo, a grande dor, eu penso que da maioria Com certeza. dos empreendedores. É não saber precificar. Ele não sabe precificar porque ele não sabe nem mesmo estabelecer qual é o seu custo. Perfeito. Ele não entende o seu custo. Perfeito. Mas quem sabe mais disso é você, fale isso. Eu vou lhe contratar para ser um consultor meu. Eu Você falou vou. exatamente o que eu falo. Antes de precificar, ele precisa conhecer a estrutura de custo dele. E a estrutura de custo dele não está no financeiro dele. Isis, quer dizer que tu está dizendo que a estrutura de custo não está no financeiro? Não, porque o financeiro é pagamento. E tem coisa que você paga dentro do teu negócio que não é custo. Aí confundi a cabeça de todo mundo agora, né? Mas deu um bolo na cabeça. Para desconfundir. Para né? desconstrói para construir. Tem coisa que você paga que não é custo, que não está na tua operação. Eu vou falar uma palavra mais simples. Tem coisa que o empresário paga que não é da operação dele. Então, ele pode estar ferindo o negócio dele com pagamentos que não estão na operação. Então, ele precisa conhecer a estrutura de custo. Para ele formar preço, ele precisa saber quanto é que ele custa. Quanto esse produto, eu compro esse produto por R$1 e vou vender ele por 2, tá? Ele acha que é 100%. 100% de lucro. Não existe, anota isso, não existe nada que seja 100%. Nada. A não ser que eu venha, o pastor Evaldo me dá essa garrafa e eu vou vender aqui pro Anderson. R$2. Ele vai me dar R$2. Aí eu tenho 100% de lucro porque eu não tive nenhum custo agregado aqui. Tendo o custo agregado, já não existe mais 100%. E o empresário, ele não vê isso. Ele vive tão no emocional e no operacional de querer vender, que ele não para pensar no negócio. Ele não para montar a estrutura, ele não para formar o preço corretamente. Ele olha o mercado, todo mundo está vendendo isso por 2. Tá tudo bem. Mas a minha estrutura paga os 2? Se a minha estrutura for R$2,50? Todo o valor agregado a 2. Toda vez que ele vende, ele está perdendo 50 centavos. É essa sensação de não ver dinheiro. Ele até vende, mas ele não vê dinheiro. Ele não vê dinheiro por vários fatores. Estrutura de custo, formação de preço, a saída dele está maior do que de fato ele precisa tirar. E aí vem toda essa leitura que ele não enxerga. Isis, isso é para grandes empresas. Não. Se você hoje fatura acima de R$5.000 no teu pequeno negócio, você já tem que ter gestão. Perfeito. Porque você quer ser grande. Sim. Né? E ninguém empreende para ter prejuízo. Perfeito. E eu acho assim, existe uma outra ilusão, e assim, é claro que quando eu falo dessas coisas, eu estou falando de experiências minhas também, né? Porque eu sou empreendedor, a escola está com 24 anos. Perfeito. Escola de adoradores. É aquela ilusão de que eu vendi, entrou dinheiro, Perfeito. eu vou ter que pagar minhas contas. Hoje é dia 5 do mês, eu já tenho um valor X no meu caixa e eu tenho algumas contas que eu vou pagar dia 10, dia 15, dia 20. Então eu vou vender depois. Esse dinheiro que entrou agora, aí o cara pensa que é dele e mistura com dele. Vamos para cá para perto. Vou lá para Salinas. Vai para Salinas, para o resort. Não vou nem para Miami, né? Eu vou para Salinas. E aí ele fica o tempo todo tendo que ficar... E se ele for crente ainda, diz assim, né? Não, Deus vai prover. Deus vai prover. Olha, eu fico chateada com os crentes, que eu digo assim, criatura, peste para Deus já provê, é tu que está jogando fora. É tu que está jogando fora. Deus te deu a mordomia, você não sabe, né? E tem crente que acha que Deus é responsável. Aí vamos falar com nossos irmãos queridos. Então de casa a gente pode falar, né? Queridos, Deus já te deu.
Ele te deu para ser mordomo. Tu estás detonando o que o Senhor te entregou. E ele acha que Deus é responsável. Eu já escutei, pastor, estou falando para o senhor. Deus vai prover. E eu sei que ele provê. Eu tenho experiências com clientes que iam fazer 100 mil. Eu falei assim, cara, não joga a responsabilidade para Deus. E no final, Deus proveu. Mas precisa dessa angústia toda? Sim. Desse desespero. Né? Então, é gestão. Tá, então vamos pensar. É claro que nós não vamos. Aqui não vai ser um seminário, não vai ser uma escola, finanças para todos. A luz da não. palavra. É uma conversa. É claro que vai ter conteúdo que você vai poder utilizar, mas aí é claro que se você tiver interesse de aprofundar esse conhecimento, eu vou tentar pegar o máximo aqui para a gente, né, fazer uma consultoria aqui disfarçada com ela. Mas aí, se você precisar entender mais sobre isso, daqui a pouco você vai saber como vai fazer, inclusive na escola de negócios, né? Isso. Bom, vamos começar mais ou menos assim, de forma bem simples. Eu vou começar um negócio. Perfeito. Tá? Eu quero começar uma venda, uma prestação de serviço. Perfeito. Quais são os... Vamos olhar pelos caminhos das finanças, né? Perfeito. Que é a tua área, ainda que você domine outras áreas, mas o que é que eu preciso em termos de conhecimento a respeito do dinheiro que eu vou investir? Se eu não tiver dinheiro, como é que eu vou trabalhar porque tem gente que começa do zero e quando diz que é do zero, é só com a força da vontade mesmo. Do zero mesmo. Quais verdade. são esses passos? Primeiro, né? Vamos voltar para a estrutura de custo. Qual é o primeiro passo? Primeiro, o que é custo? Custo é o gasto que eu preciso para gerar venda. Anota isso. Custo, já estamos dando aula, tá? Já estamos fazendo uma consultoria. Custo é o gasto que eu preciso para gerar uma venda. Então, o que eu preciso para gerar a venda daquele negócio? Então, eu vou olhar primeiro para os custos fixos. O que é o custo fixo? Custo fixo é aquele que independe da venda. Não é aquele que tem todo mês. O custo fixo não é o porquê tem todo mês. O custo variável também tem todo mês. Sim. O custo fixo é aquele que eu não vendi nada, ele está lá. O que eu não vendi nada que ele está lá? Aluguel, se eu tiver aluguel. Energia, internet, que tem que ter uma internet. O meu Prolabore, que eu preciso pegar pelo menos uma parte, colocar com um Prolabore. Não é tirar o que dá, ou tirar porque vendeu mais ou vendeu menos. O Prolabore tem que ser fixo. Então, todos os custos atrelados a vendendo ou não, tem esse valor. Ele já montou uma estrutura de custo. Então, se eu pensar quais os custos que se eu não vender nada mês que vem, eu tenho que ter. E aí ele tem que ter uma grana meio que sobrando para isso. Sim. Né? E estamos considerando, digamos, que esse irmão não tenha nada. Ele tem que vender o suficiente. Só que se ele vender um produto, ele vai contar com custo variável, que a gente chama de CMV, custo da mercadoria vendida. Então, ele compra o produto só torna custo quando ele é vendido. Enquanto ele está no estoque, ele é estoque. Só que eu preciso pagar o fornecedor. Então, ele vai comprar exatamente o que ele vai vender. Ele compra, ele vendeu, ele repõe para dentro do negócio, não gasta esse dinheiro, compra de novo, compra um pouco a mais, vende, compra um pouco a... Ele vai fazer esse ciclo pelo menos de 4 a 5 meses. Aí ele vai ver dinheiro. Por quê? Porque ele já está entrando no ciclo do negócio. Qual é o grande... Eu não gosto da palavra problema, pastor, mas assim, qual é o grande problema do empresário? Ele vê dinheiro e ele gasta. Ele não entende que existe um tempo de maturação para aquele negócio acontecer. Ah, mas Isas, eu preciso comer. Ok, então tira uma parte, diminui a tua estrutura. Meu esposo, ele fala muito assim, dá um passo para trás para dar 2 para frente. Para pegar o impulso. Ninguém quer dar passo para trás. Ninguém quer mudar o padrão de vida. Sim. As pessoas não querem mudar o padrão de vida. E tem vários motivos. O que vão falar de mim? Sensação de fracasso. Sensação de fracasso. Uma coisa que aconteceu comigo quando eu voltei desse treinamento, porque eu voltei falida, endividada, já querendo fechar minha empresa. Eu só não fali porque eu fechei ela antes. Foi por isso. Porque se eu tivesse continuado, eu ia falir. Endividada,
sem condições de formar um preço correto, porque eu sabia que se aumentasse o meu preço, eles não iam comprar, porque o mercado também não sabe formar preço, então eles não iam bancar o meu preço. A primeira coisa que eu fiz quando eu voltei do Rio foi vender um carro. Foi vender o único carro que eu tinha. Voltei a andar de Marambaia a Ver o Peso. Por 8 meses eu andei de Marambaia a Ver o Peso. Morri? Não. 8 meses depois comprei um carro. As pessoas, elas não querem retroceder. Às Faz vezes pela sentido? própria vaidade, pelo Com orgulho. certeza, com certeza. Né, aquela sensação Com de... certeza. Eu lembro do que aconteceu com a escola. Nós tivemos uma escola de adoradores, nós colocamos uma escola lá em Castanhal. E assim, tinha tudo para dar certo. Porque muita gente dos interiores sempre, mas por que não tem uma escola? E assim, se a gente for se iludir com essa ideia, a gente vai colocar a escola em tudo quanto é lugar e não vai fechar todas. Perfeito. Porque tem um processo, né? E tem um caminho. ponto de equilíbrio nisso. Tem que ter um ponto de equilíbrio. Perfeito. E aí lá em Castanhal, tinha tudo para dar certo. E eu conseguia, nos primeiros meses, ir lá 2, 3 vezes por semana, porque era um pouco mais perto. Então ia eu e a Joelma, minha esposa. E a Joelma, ela é a relações públicas, ela é o que faz a escola acontecer em termos de atendimento de alunos, ela consegue... E a minha parte é mais realmente estrutural mesmo, é uma parte da administração. E a gente ia e dava esse up lá, né? Todo mundo... Só que quando vai passando o tempo, a gente já começa a ficar mais longe, né? Parece que fica mais longe, a energia vai embora. E é normal também. E quem estava lá não era aquela ideia, né? Não é o dono. Não é o dono, então não tem a mesma... A escola de adoradores ainda tem uma particularidade, que além de ser um negócio e de ser realmente a minha fonte principal de renda, ela também tem o cunho da chamada, que Deus jogou isso no meu coração e no coração da Joelma. Então o que estava acontecendo? Chegou uma hora que eu comecei a ter que tirar daqui de Belém para colocar para lá. Perfeito. E aí eu disse, Joelma, o rebocador vai afundar aqui a balsa. Então, a balsa vai afundar o rebocador. Então, vou fechar. Puxa, amor, mas o prédio era tão bom lá, o lugar... Eu acredito. Mas ó, a gente não está aqui para ser aplaudido, a gente está aqui para ganhar dinheiro. Perfeito. E a gente fechou e foi assim uma decisão muito acertada. Eu acredito. E nasceu aquela ideia, não, bora investir direitinho aqui, bora prestar mais atenção nisso aqui, bora focar, bora focar aqui, que aqui é o negócio. Perfeito. Então, essa vaidade, muitas vezes, mas o que é que vão dizer? Né? Já fechou. Olha, ele estava andando. Quebrando. Ele estava andando de carro X, agora ele está andando do carro. Perfeito. Mas tem essa vaidade mesmo. E olha o que interessante foi a sua decisão. Talvez você nem tenha olhado números, mas você começou a perceber que estava tirando de uma base para segurar outra base. E isso acontece muito. Já fiz consultoria para empresas que tinham 5, 6 lojas e tinham 3 que matavam a galinha dos ovos de ouro. Eu chamo galinha dos ovos de ouro. Tem uma galinha dos ovos de ouro. E eu estou matando a galinha dos ovos de ouro, daqui a pouco a galinha vai morrer. E morre. E leva todo mundo. E aí acabou. E aí culpa o mercado, culpa o governo, a gente não vai entrar nesse mérito. Culpa o mercado, culpa o governo, culpa... Mas se é para culpar alguém, bora culpar o governo. Bora culpar o governo. Não presta mesmo. Tô brincando. Acho que pula essa. Culpa todo mundo, entendeu? Então você teve uma leitura absurda. Tem gente que não tem essa leitura justamente porque aí não entra números, entra vaidade, entra comportamento, entra o que as pessoas vão dizer. Já vi muito isso, muito, não é pouco não. E é interessante, né? Porque se a gente observar, aqui mesmo na nossa região, não eram pequenas empresas, eram empresas grandes que tinham que sair espalhando, pulverizando aí uma capilaridade maravilhosa. Onde você... Aí parece que quando começa a vir um problema, começa a vir aquele efeito dominó e vai levar tudo, aí afunda tudo. Então esse é um cuidado. É melhor parar aqui, né? Eu acho que tem uma tradezinha que é uma série de palitos, né? De fósforo. E aí acende um e tem um que sai. Né? Aí interrompe o ciclo do fogo. Então, às vezes, é melhor você tirar aquilo ali, para senão leva tudo, né? Perfeito. Uma outra coisa, trazendo o que o senhor falou, o negócio está muito bom.
né? Estamos aqui com uma empresa ou de serviço ou de comércio, está muito bom. Vamos abrir a segunda, porque está bombando. Mas ainda, vou voltar com a palavra maturação, ainda não maturou, ainda todos os processos ainda não estão alinhados, aí abre uma outra. Eu ainda não tenho 100% aqui, óbvio que nem tudo é 100%, mas eu ainda não tenho 100% do projeto alinhado. Deixa eu maturar essa, dar 1, 2 anos, 3 anos, para eu abrir outra. Você pode ver todos os lugares em Belém, aí nós estamos falando da nossa região, que abriram outros lugares porque virou moda abrir restaurante, né? Sim. São pessoas que já estão há anos no mercado. Verdade. Não abriu de uma hora para outra, 2, 3. Tem um cara aqui né, que está rodando, está abrindo várias empresas, mas há quantos anos ele estava com um zinho que a gente ficava na porta esperando. Ele fez o negócio dele crescer, montou o processo, montou a cultura dele e agora ele está expandindo. E tem pessoas que em 1 ano querem montar 2 ou 3. Verdade. Faz sentido? Faz sim, a gente vê até aquelas questões, por exemplo, vamos falar do próprio restaurante, né? Aí um restaurante tem 3 meses e aí, assim, começa a bombar. E aí não tem mais espaço. Aí, imediatamente, a pessoa pensa... Vamos abrir outro. Vamos abrir outro, então vamos alargar as tendas. Aí a pessoa aluga o prédio do lado, compra o prédio do lado, sei lá, e aí fica gigantesco. Perfeito. E aí ele começa a perceber que ele não tinha gente para encher todo aquele tamanho ainda. Perfeito. Ele só vai continuar com aquele mesmo tanto de gente, de cliente, e não vai pagar essa nova estrutura. Perfeito. Acho que é essa falta de planejamento, né? De se planejar, de se... Porque eu acho que, né, estou falando também, assim, de senso comum, Sim. Né, de observação só de um usuário. Perfeito. Mas tem aquela ideia de você enxergar um negócio, de você planejar e planejar o crescimento também. Perfeito. Porque geralmente as pessoas planejam começar, e aí começam e acaba com o planejamento, já não quero mais saber. A gente estava conversando antes, né? E eu lhe falei que eu sou jovem há mais tempo. Então, nós somos jovens, nós não estamos ficando velhos e somos maduros, mas nós somos jovens há mais tempo. O que eu aprendi dentro desse processo da consultoria? Porque eu trouxe para os meus negócios que planejamento é 90%. Eu sou 100% financeiro. Eu sou 100% financeiro trabalhando com estratégia. Eu sou estrategista em vendas. Mas eu não ensino ninguém a vender sem antes olhar números. Porque eu sei que eu posso detonar o negócio de uma empresa se não olhar números. Mas o planejamento, ele é 90% do negócio. Se você para planejar o que você quer para 2026, você constrói todo o resto. Todo o resto. Planejamento é 90%. E as pessoas não planejam. As pessoas, elas vão direto para onde? Para a execução. O planejamento fica, sabe Deus aonde. E a outra questão é essa, a pessoa, quando ela vai para a execução antes de planejar, ela atropela o processo, Perfeito. Ela se enche de coisas para fazer, e daqui a pouco ela está numa roda viva que ela não consegue mais nem parar. Perfeito. Aí ela vai ficar cansada, vai ficar exausta, ela não vai conseguir mais executar como executava no início. Perfeito. Então, a falta de planejamento leva a uma execução, e a execução mal planejada leva à exaustão, né? Porque e aí ela vai ter que parar para planejar. E ela diz, mas eu não tenho tempo de parar. Perfeito. E o empresário, ele deveria... Onde ele deveria estar com o planejamento? No tático. Aonde ele está? O empresário, ele deveria estar aqui, tático. Então, tem o tático e tem o operacional, né? E tem uma pessoa aqui no meio que faz o que tem que ser feito, né? Que fica entre o dono e o operacional. Só que ele está o tempo todo no operacional. Por isso que ele demora a crescer. Ele pode até crescer porque tem negócios que são muito bons. Tem negócios que são muito escaláveis. Sim. Mas ele cria um esforço muito grande para que isso acontecer. Até mesmo porque ele precisa de pessoas, né? Perfeito. Vamos pensar numa coisa, né? Que talvez seja uma outra dor. Que é justamente o famoso capital de giro. Né? Isso é uma coisa do passado, do presente e do futuro. Parece um monstro, né? Mas Capital é um monstro. de giro. Capital de giro.
uma boa parte dos pequenos empreendedores começam sem capital de giro. Começam, às vezes o capital que ele tem é a força do trabalho, é a expertise em alguma área. Ou ele saiu de um emprego, pegou uma indenização, perfeito, né? perfeito. Aí ele tem uma pequena network, ele consegue... Porque geralmente quando você começa um negócio, quem vem assim, no mundo ideal deveria ser sempre assim. Eu gostei do mundo ideal, seriam os amigos, os a amigos, família. mas infelizmente é o que a gente sabe que vem. não é isso, né? Porque os amigos dizem assim, que bom, tu começaste um negócio, né? Tu estás fazendo coisa para vender, Pois eu acabei de comprar não sei aonde, miserável. Mas é bem né? assim. Mas não é assim, né? Justamente quem poderia te apoiar. Perfeito. Mas vamos para o mundo ideal, digamos que a família e os amigos comprem. Comprem, né? E aí, tá, se eu estou zerado, se eu não comecei com capital de giro, aqui é uma pergunta. Tá. Seria a primeira coisa que eu deveria pensar, eu estou zerado, não tenho nada, estou precisando de dinheiro, mas seria também no mundo ideal que essas minhas primeiras vendas eu já fizesse, já começasse a formar o meu capital de giro? Perfeito. No mundo empresarial é capital de giro. No mundo das finanças pessoais é a reserva de emergência. Sim. Perfeito. E aí isso vale tanto para a empresa quanto para a pessoa física. A necessidade de capital de giro e a reserva de emergência. Então, aquilo que eu falei no começo, eu vendi, eu guardei o dinheiro para comprar de novo, para fazer o negócio girar. Eu vendi, eu guardei o dinheiro. Estou fazendo o negócio girar e estou potencializando o negócio. E uma parte desse dinheiro eu tiro. Eu literalmente tiro. Mais uma vez, qual é o grande erro do empresário? Ele acha que o dinheiro é dele. Ele vai e gasta. Ele gasta. Então, o capital de giro é um valor que eu preciso gerar no meu caixa e esse dinheiro fica separado. Eu tenho um depoimento que a gente fala, de uma empresária, um empresário há pouco tempo, ainda estou em consultoria com eles, que eles fizemos um caixa de mais de 100 mil, fizemos um caixa de mais de 100 mil. Vamos fazer o cálculo do capital de giro? Eu já vou dar o cálculo do capital de giro para vocês. Bem simples. E aí ele, olha o sentimento dele, eu não vou mexer no capital de giro. A gente ainda lida com o financeiro, ainda lida com o sentimento, sim, com perfeito. O comportamento. Ele não mexeu no dinheiro da empresa, colocou numa conta separada e ficou emprestando o dinheiro do banco. Todo mês ele estava pagando R$2.000. Eu fui analisar o fluxo de caixa no final do mês. Eu disse assim, gente, por que a gente está pagando R$2.000 de juros? Porque o seu Francisco, não é Francisco, é nome fictício. Sim. O seu Francisco não quer mexer no capital de giro. Eu disse, como assim, gente? Então não tem a ver com o dinheiro, tem a ver com o sentimento. Ele não queria, ele amou os 100 mil parado na conta. Sim. Mas ele estava mexendo com o dinheiro do banco e estava pagando R$2.000 por mês. E podia pagar esse juro para ele, né? Claro, perfeito. Né? Você pegou o gancho. Paga os juros para ele. Ele empresta para a empresa dele. Se ele ama tanto os 100 mil, está emprestando para a empresa dele. E não descapitaliza. E mesmo que ele não empreste para a empresa dele, ele está usando o dinheiro da empresa dele. Ele está fazendo 2.000 de marketing, 2.000 de tráfego, 2.000. Você está entendendo? Então, não é só lidar com a grana. Para mim, a grana é o menor nesse processo. O mais agravante ou o mais agradável, vou colocar dos dois lados, é o comportamento empreendedor. Sim. É o comportamento da pessoa que não sabe lidar com o dinheiro. Tem gente que não sabe lidar com o dinheiro. Uma vez, faz um tempo, eu quis escrever alguma coisa sobre dinheiro e psicologia. Uhum. Tá? Então, tem tudo a ver. E existe, assim, alguns traumas, né? Existem alguns comportamentos com o dinheiro que tem a ver, aí falando psicanaliticamente, psicologicamente, que tem a ver com questões da infância. Perfeito. Então, o modo como a pessoa lida com o dinheiro, tem gente que não gosta de dinheiro. Sim. Como assim não gosta? Porque ela pega muito dinheiro e gasta tudo. Acho que uma pessoa dessa não gosta? Não. Ela acha que ela não merece ter o dinheiro, tem a questão do merecimento, ela não acha que ela não merece.
Então, Enquanto ela não gastar tudo, ela não tem que sossega. gastar tudo, ela não sossega. É. Tem a questão de que o dinheiro ouviu, às vezes, lá da infância, que o dinheiro era sujo. Vai E lavar às vezes a a mão, pessoa menina. manda, vai lavar a mão, dinheiro. Olha, dinheiro é sujo, dinheiro é sujo. A pessoa, ela não vai simbolizar naquele momento Com algo bom. com algo bom. E ela não vai olhar para o dinheiro no sentido físico, Perfeito. porque é o papel que é sujo naquele momento. Perfeito. Mas ela vai achar que é o dinheiro. Né? Perfeito. E isso aí vai influenciar como ela... Aí tem gente que sabe ganhar dinheiro, mas não sabe ter. Não sabe lidar. Perfeito. Tem gente que sabe ganhar dinheiro, ganha muito dinheiro, sabe ter dinheiro, mas não sabe gastar. E aí ela também não usufrui. Perfeito. Perfeito. Porque o dinheiro tem que patrocinar algum tipo de felicidade para mim. Perfeito. Né? O dinheiro não traz felicidade, mas a falta dele traz uma tristeza miserável. Perfeito. Né? E você falou, você entrou dentro, graças a Deus que você trouxe isso, né? Que é justamente isso. Não é quanto você tem, é como você gasta. Não é ser rico, é como você vai lidar com essa riqueza. Sim. Literalmente. Não é. Já viu aquelas pessoas que ganham na cena e logo depois estão 5, 10 anos estão pobres de novo? Então não é o ter ou não o dinheiro. Não é quanto eu ganho. É como eu gasto. Sim. Como eu lido com o dinheiro. Como ele vai fazer diferença na minha vida. E trazendo para o cristianismo, a gente tem um seminário na nossa igreja, eu e meu esposo, de finanças pessoais. A gente vê muitas pessoas falando de, eu preciso de mais dinheiro. Eu digo, você não precisa de mais dinheiro. Você precisa aprender a lidar com o dinheiro. E como se ser rico fosse ruim. E aí eu fiz um podcast uma vez que eu até falei errado. Mas os homens mais ricos do mundo são os judeus. Abraão era rico, Sim. Salomão era rico, Jó era rico. Só tinha amigo rico. Só tinha amigo rico. Então o Senhor, Deus, não tem problema em nós sermos ricos. O problema é nós adorarmos o dinheiro. A riqueza. Então, essa confusão que o cristão faz, né? Porque tem cristão que diz, não, eu preciso ser pobre porque eu não vou agradar a Deus se eu for rico ou se eu querer mais. Tem gente que confunde ganância com... Qual é aquela outra palavra? Ambição. Ambição. Né? Uma coisa é você ser ambicioso, outra coisa é você ser ganancioso. Eu sou ambiciosa. E ninguém vive sem ambição. Perfeito. Então, o dinheiro, pastor Evaldo, trazendo o perfeito que você trouxe, tem a ver totalmente, 100% com o comportamento. Perfeito. Dá mais dinheiro para alguém que não sabe lidar com o dinheiro. Ele não vai saber lidar com o dinheiro. Ele vai continuar não sabendo lidar com o dinheiro. É o que a gente mais ouve, né? A pessoa ganhava 2 salários mínimos e pensava assim, se eu ganhasse 4 salários mínimos, eu ia... se eu tivesse ganhando o que tu ganhas, aí a pessoa passa a ganhar 4 salários mínimos e ela continua ganhando, devendo o dobro do que ela ganha. Perfeito. E continua... Perfeito. Porque realmente não sabe, né? Não sabe lidar. Tá na mentalidade. E aí eu trago Romanos 12:2, né? Então, renovai-vos pelo poder, transformar a vossa mente. Então, o dinheiro, ele literalmente tem a ver com mente. E olha como é poderoso. E eu gosto de falar de dinheiro. Eu até crio esse confronto com o cristianismo, porque as pessoas acham que a gente tem que ser pobre. A gente não tem que ser pobre. A gente pode estar muito bem financeiramente, até mesmo porque para eu abençoar, eu preciso ter. Como é que eu vou abençoar se eu não tenho? Aí eu vou ficar aquela coisa, não tenho nem para mim. Ainda mais para dar. E é óbvio que tem gente que, mesmo não tendo, dá, né? Não vê a viúva. Mas você precisa entender essa primícia. É uma primícia. Eu preciso aprender a lidar com todo o processo até mesmo para abençoar, para transbordar, né? Perfeito. Existe uma coisa, não sei se você já parou para pensar, já estudou sobre o tema, mas é uma reflexão que eu tenho feito esses dias, e esses dias eu estava conversando com a minha esposa sobre isso. Para cada idade, para cada faixa de idade, o dinheiro tem uma representação e você deve trabalhar em cima de uma forma de lidar com ele. Exemplo, para ficar bem claro o que eu quero falar. Uma pessoa que está com 25 a 35 anos, que ela está ganhando dinheiro, logicamente que ela está pensando, bom, se ela é uma pessoa lúcida, inteligente, está querendo lidar bem com o dinheiro, ela já está trabalhando há muito tempo sobre como ela vai
viver a velhice. Perfeito. A aposentadoria dela, né? Que forma ela vai criar um residual para ela ter... Aí ela vai dizer, porque quando eu tiver mais velho, eu quero ter uma velhice feliz. Perfeito. Beleza. Aí a pessoa vai trabalhando. 50 anos, e ela continua dizendo, eu quero ter uma velhice feliz. E ela continua trabalhando. Aí ela chega com 60 anos e continua trabalhando e continua... Eu quero ter uma velhice. Ela esqueceu que ela já chegou na velhice e ainda não está feliz. Né? É verdade. E ela esquece de usufruir, porque às vezes ela já tem condições. Perfeito. Mas ela continua com aquela... Aí entra com aquela ganância ou aquela ilusão de que ela vai ter uma velhice feliz, que ela vai guardar dinheiro para a velhice, e ela não usufrui disso. Perfeito. Como é aquela palavra que a pessoa... Não é usurpadora, aquela pessoa que é tipo igual de patinhas? É o canguinha. O canguinha. Tem o canguinha miserável, avarento. Não é o mão de avarento. É o avarento. Não é o mão de vaca, é o avarento. Avarento. O avarento, realmente, ele tem o dinheiro. Olha, aí vamos mais uma vez falar de mentalidade. Percebe que não tem nada a ver com o dinheiro? Sim. O dinheiro em si é a mentalidade. E essa pessoa, além dela ter uma mentalidade de escassez, porque ela não usufrui disso, ela não vive. Tem uma palavra em Provérbios que fala assim, eu não sei se é Provérbios ou Mateus, Provérbio para Mateus, né? Mas que o homem tem que viver a sua vida com a sua esposa, né? Viver bem. Goza a vida com a Goza mulher a da sua vida com a mulher da sua juventude, juventude. porque essa porção que tu tem nesses dias é provérbio. Gente, eu adoro gente que sabe a Bíblia, tá vendo? Eu só joguei o negócio, ele... Faz sentido? Esse não é o avarento. Mas o avarento, ele toma para si e diz assim, é o meu precioso. Sim. Lembra do Senhor dos Anéis, meu Sim. precioso? E ele não usufrui a vida. Ele sempre acha que vai ter alguma coisa lá na frente. Que vai acontecer alguma coisa lá na frente, ele não usufrui hoje. Eu costumo dizer assim, se tu morrer amanhã, tem uma passagem, né, também de um cara da vai lá, Bíblia. que ele monta o celeiro dele, olha tudo lá em Perfeito. cima, e diz assim, agora minha alma, Perfeito. regozija-te, feliz. Aí Deus diz assim, Aí ele morreu. Aí Deus diz assim para ele, tolo. Tolo. Se fosse para criar, ele é tolo. Tolo. Vou te Hoje levar. mesmo pedirão a tua alma e o que tu tens para quem será. Para quem será? Eu amo essa passagem. Eu amo. Percebe que são duas pessoas completamente diferentes. Um gasta muito, outro não gasta nada, que não sabem lidar com dinheiro. São duas pessoas que não sabem lidar com dinheiro. Por quê? Porque a mentalidade delas não está preparada para lidar Sim. com dinheiro. Quando eu ressignifiquei a minha mente, eu comecei a guardar dinheiro. Só que eu guardo dinheiro e eu invisto. Porque dinheiro parado também a inflação corrói. Sim. Ainda mais a nossa inflação maravilhosa. Não vamos falar de governo. A gente Não, prometeu que a gente não ia falar de... Quanto está a nossa taxa Selic? 15. Nunca tivemos uma taxa Selic tão alta. Se tivemos foi no governo dos amigos também. Sim. Nós estamos brincando. Brincadeirinha, tá? Brincadeirinha. Tá tudo direito aqui, tá? É verdade. Tá tudo direitinho. Vamos Faz lá. sentido? Faz. Então, assim, tudo é mente. Tudo é mente. E isso serve para tudo na nossa vida. Inclusive para dinheiro. Sim, vamos voltar agora, né? Eu falei que eu ia falar a fórmula da margem do capital de giro. Sim, verdade. Não Então, foi? vamos lá. Não é nem fórmula, que eu vou confundir a cabeça de vocês com fórmula. Como eu posso calcular a minha necessidade de capital de giro para dentro do meu mês? Você pega a quantidade de dias que você fica sem o dinheiro, porque tem um período, normalmente é de 11 a 21, que você fica sem dinheiro. De 1 a 10 o dinheiro está circulando porque todo mundo tem dinheiro. Uhul, né? De 11 a 21, esse dinheiro faz assim, fica fora da empresa. Então, eu tenho 11 dias para o dinheiro que não está rodando. Então, eu preciso ter dinheiro suficiente, aí eu pego todo o meu custo e divido por esses dias que o dinheiro não circula. Então, vou dar um exemplo. Meu custo é R$1.000. R$1.000, vamos trabalhar com R$100.000 nesse período. Eu divido pelos 11 dias trabalhados, que o dinheiro está lá fora. Vai dar o quê? 10.000, 11.000? Eu preciso ter 10.000 por dia para segurar a onda. Então, vai dar 110.000 de capital de giro.
Entendeu? Confundi a cabeça de vocês, gente. Volta aí, assiste várias vezes. Mas eu acho que é bem simples, né? Se eu tenho 30 dias. Perfeito. Então, se em 30 dias, o meu custo em 30 dias, imagina, é 50 mil. Perfeito. Se o meu custo em 30 dias é 50 mil. E eu tenho um período Que o dinheiro some. Então, do dia 1 ao dia 10, eu só tenho 30 mil reais. Perfeito. Mas o meu custo é 50 mil. Perfeito. Então, do dia 1 ao dia 10. Aí, do dia 11 em diante, entra 1.000, 2.000, 3.000. Então, eu preciso somar tudo isso. Perfeito. Né? Os 30 dias, somar todo. Perfeito. O que está entrando. Perfeito. E ver Diminuir, subtrair. Aí faço o capital de giro, que Perfeito. seria o que eu teria Começo a ideal. reservar. Isso. Perfeito. Porque é o tempo que eu estou pagando para não pagar juros, é o tempo que eu estou pagando aquelas contas, os custos, e aí é o tempo que o dinheiro que está na mão do meu cliente, ou que pagou em cartão, ou que pagou no boleto, volta para dentro do negócio. Sim. E aí eu reponho para ele. Reponho para o meu caixa, no caso, para o meu capital de giro. É o que acontece, por exemplo, hoje aqui na escola, e em muitas escolas. Nesse caso, a gente pensa no ano. Perfeito. Né? Então, eu tenho fevereiro, março, abril, maio e junho, que circula o dinheiro. Não, é o que circula o dinheiro. Que entra, né? É, porque eu tenho gente pagando matrícula, Perfeito, gente pagando mensalidade. Aí chega em julho, férias. Perfeito. Quem gosta de pagar conta nas férias? Ninguém. Ninguém. E principalmente escola. Ainda mais paraense. Né? Aí parece vai embora, vai viajar, tchau. depois vai tomar açaí e esquece. Essa aí dá um esquecimento. Aí a gente fica aí o mês de julho sem renda. Então, que a renda vai baixar 70%. Uau, olha aí. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso, para eu entender o meu custo, tanto de julho quanto de janeiro, Perfeito. eu preciso multiplicar pelos 12 meses. Perfeito. Multiplico pelos 12 meses, tanto as despesas, para poder entender Perfeito. que cada mês, se nesse mês de fevereiro, sobrou 20 mil, não é que sobrou, ele vai compor meu capital de giro para me atender. Isso, gente? Vocês pegaram Aprendi. isso? Cara. Agora é só fazer. Esse é o grande gargalo. Quer ver um outro cálculo tem que ser feito? É o ponto de equilíbrio. Por exemplo, você é uma escola. Quantos alunos eu preciso ter para bancar a minha estrutura de custo? Digamos, vou dar 100 alunos, eu preciso ter para pagar minha estrutura de custo. No 101 eu começo a ter lucro. Sim. Ter lucro pagando o custo fixo, porque o custo fixo foi embora, mas eu tenho um custo variável. Aí eu preciso conhecer o custo variável daquela estrutura. Então, existe um número dentro do teu negócio, que a gente chama de ponto de equilíbrio, que é o ganhemos... Não ganhemos nem perdemos, mas empatemos. Não ganhemos nem perdemos. Não ganhemos nem perdemos, mas empatemos. Empatemos. Ele empata. Então, existe um cálculo nisso. Eu preciso conhecer. Por que muita empresa quebrou na pandemia? Porque não sabe o ponto de equilíbrio. Então, eu não conheço meu ponto de equilíbrio e, detalhe, o Prolabore tem que estar no custo fixo. Isso é uma coisa que eu ia já para falar. O CPF e o CNPJ são dois pessoal completamente diferente, distinto, né? Não, o empresário acha que o CNPJ é a empresa dele, a sala da casa dele. Não é, criatura, não é a sala da tua casa. Perfeito. Porque entra uma coisa importante, né? Porque você falou de lucro. E tem empresário que pensa que o Prolabore dele é lucro. É. E não é o lucro, ele está no custo fixo, né? Tudo bem tirar do lucro. Eu sempre falo isso. Eu escuto muito assim, Isis, eu não consigo viver com o Prolabore que você está me dando. Ok, faz a sua empresa dar lucro. Então, ele pode ter uma parte no custo fixo para compor a formação de preço, para compor o custo fixo dele, para compor a margem de contribuição, porque também está... o que é a margem de contribuição? Faturamento menos custo variável. Sobra a margem. Eu preciso pagar o custo fixo. Daí ter lucro. Sim. Então, eu preciso compor. Aí eu tiro do lucro o restante. E é uma coisa bem legal que contador não fala isso para o empresário, tá? Dividendos no Brasil, por favor, que nossos amigos queridos não escutem isso. Dividendos no Brasil não é tarifado. Olha isso. Dividendos no Brasil não é imposto, não tem imposto.
Sim. Ok? Não é tarifado. Então, graças a Deus. Então, se eu tiro do dividendo, eu não incido imposto. Agora explica para o pessoal o que é dividendo. Dividendos é uma parte do lucro daquela empresa. Eu falo porque eu sou acionista da Bolsa de Valores. Então, uma parte todo mês ou trimestralmente, ou uma vez do ano, eu recebo de dividendos. Eu e meu esposo. Tem hora assim que a gente diz, meu Deus, a gente recebeu tudo isso. Recebeu. E esse valor não é tributado. Que maravilha! E se eu tiro do meu lucro, o empresário tira do lucro e tem um bom contador. Perfeito. Não, e já deduz, né? Sim. Ele não paga tributo desse valor. Perfeito. Agora sim. Tem um monte de empresário querendo entender isso agora. Como é que eu vou fazer para não pagar tributo? Então tudo bem, tá? É legal. Tem a escola de negócios para você entender melhor. O que eu faço com o lucro? Gostei, eu amo essa pergunta. No mundo ideal, o que eu faço com o lucro? O que você faz com o lucro? Você pode pegar uma banheira lá na sua casa, encher de nota de 100 e quando chegar, nadar. Não estou brincando. Você pode, tem várias possibilidades de você fazer com lucro. Eu sempre dou para o meu cliente 3 possibilidades, ou 4, mas eu vou falar de 3. Você pode tirar uma parte do lucro para você, do seu CPF. Uma outra parte você tem que reinvestir no negócio, senão ele não cresce, tá? Tem que reinvestir no negócio. E outra parte você pode montar o seu capital de giro, a sua necessidade de capital de giro, né? Então você pode fazer isso do lucro. Agora, uma coisa que acontece, pastor Evaldo, o que acontece? Por que muita gente não vê lucro? Por que muita gente não vê lucro? Eu tenho empresa, escutem isso, tá? Preste atenção nisso. Eu tenho empresa que eu faço consultoria para empresas que são lucrativas. No final do DRG, faturamento, custo variável, custo fixo, lucro. É esse o esqueleto. Ele tem lucro, tá? Tem lá 50 mil de lucro. Aí ele diz, Isis, eu não estou vendo esse dinheiro. Vamos para o financeiro. Aí eu tenho lá no financeiro 3 consórcios, as vendas casadas dos bancos, 3 consórcios, eu tenho um financiamento, eu tenho empréstimo, que o empréstimo não é custo, os juros do empréstimo é custo, eu tenho empréstimo de 15 mil, já foi aí 35. Eu tenho consórcio, eu tenho mais o empréstimo, eu tenho parcelamento de impostos. Então, quando eu deduzo esses pagamentos, eu não tenho mais lucro. Lembra que eu falei no começo que tem custo que na empresa, tem pagamento na empresa que não é operacional do negócio? Percebe? Então, tem muita empresa ganhando dinheiro, tendo lucro, mas não tem dinheiro. Porque uma parte do financeiro, grana, saldo de caixa, saída de caixa, não é do operacional do negócio. Isis, eu não entendi nada. Aí eu vou fazer meu jabá. Vai para a escola de negócios. Tá entendendo? Então, o lucro, quando eu vejo esse dinheiro sobrando de fato, eu posso tirar uma parte para mim, divide em 3. Uma parte para mim, uma parte para reinvestir no negócio e uma parte para montar uma reserva de emergência para o negócio. Porque o meu marido sempre fala assim, quem tem dinheiro, faz dinheiro. Se eu tenho uma parte de reserva, surgiu um potencial, um negócio, surgiu ou alguma coisa apareceu dentro do negócio, eu tenho dinheiro para bancar. Certo. Bom, ainda tem assim, o empresário ele é um administrador que ele precisa aprender a administrar a empresa dele. Perfeito. Se ele tem confiança e sabe que alguém pode fazer isso por ele, beleza, ele contrata, mas ele ainda assim ele continua sendo administrador mesmo que através de um administrador de profissão. Perfeito. Mas além de administrar as finanças da empresa, aí entra essa divisão de personalidades. Perfeito. Né? Ele administra o CNPJ da empresa dele e aí ele tem o prolabore dele, ele tem o lucro, a participação no lucro, ele vai tirar, às vezes ele pode também presentear, bonificar, né, a equipe, a participação do lucro e tal. E agora ele tem o dinheiro dele. Perfeito. Então, se ele não souber administrar o dinheiro dele, ele vai sangrar a empresa, porque de fato a empresa é para onde ele vai correr, não tem outro lugar. Perfeito. E aí daqui a pouco tá um sangrando o outro, porque às vezes ele tem o dinheiro,
deu algum problema na empresa e lá vai, ele joga o dinheiro dele lá de volta e daqui a pouco ele jura que ele teve lucro, mas se ele for contar isso ao longo de 5 anos, ele teve 1 ano de lucro e depois no outro ano ele devolveu, daqui a pouco ele só fez brincar de adoletar. O senhor está falando do senhor ou é impressão minha? Não diga isso. Deu para perceber. O senhor falou com tanta veracidade assim. Tem a experiência própria, né? Porque são 24 anos, Perfeito. né? Então, tu imagina quantas coisas a gente já passou, Perfeito. né? E quantos empresários a gente já viu Perfeito. começar e parar. Não, é isso mesmo. Eu costumo dizer que empresário, ele não é especialista, pastor Edvaldo. Ele não é especialista. O empresário, ele é generalista. Sim. O empresário, ele acha que ele abriu empresa, ele é vendedor. Tu não é vendedor, criatura. Tu é dono do negócio, tu é empresário e tu tem que gerenciar tudo. Dá para gerenciar tudo? Não. Mas eu preciso entender do negócio. Eu preciso entender de cada fase da minha empresa para eu contratar pessoas boas. Mas, Isis, eu sou sozinha. Aí você tem que ser generalista até você ter segurança para contratar alguém. Mas ele não é especialista. O empresário acha que ele é vendedor. Eu sou vendedor do meu negócio. Não, querido, você não é vendedor. Você é dono de um negócio que, se você não olhar, você quebra. Eu costumo dizer, eu tenho uma frase que não é minha, que eu peguei de um amigo meu, que o empresário, que o CNPJ é uma criança que precisa de um CPF para cuidar dele. O que faz com uma criança que não é cuidada? Ela vai ficar cheia de remela. Ela faz caca. Ou ela vai para a rua e pode morrer, né? Sim, abandono, né? Uma criança abandonada desidrata. Perfeito. E morre. É igual um CNPJ. Se não tiver um CPF responsável para cuidar dele, ele morre. Desidratar, vai morrer. A gente está muito pesado, né? Aquela giga tá assim, ó. Mas é muito desafiador, porque aí entra uma questão, Isis, que eu tenho tratado muito quando converso, que é o temperamento, né? O temperamento ele tem uma influência muito grande, né? Sim. A gente sabe que os coléricos, né? Você tem sanguíneos, colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Como eles se precisam, né? Você tem o CEO da empresa, o dono da empresa, geralmente ele é o colérico. Ele é o colérico, é o que vai... O sanguíneo é o vendedor, relações públicas é o que vai vender, é o que vai colocar para frente, que vai aparecer mais. O colérico é aquele que vai pisando e vai fazendo. Aí ele precisa de um fleumático, que é o administrador, que vai segurar, que vai fazer as planilhas, que vai dizer, olha, não dá para gastar isso agora. Meu Deus, né? Você está falando do meu marido. Dele, né? Ele está bem ali escondido, mas é ele. E eu sou colérica, né? Dá vontade de matar um fleumático de vez em quando, porque a gente quer E vice-versa, né? Mas olha como é necessário, né? Eu sempre digo na igreja é assim, os temperamentos na igreja, né? O pastor, o presidente, ele é o colérico. Perfeito. Ele que bota para funcionar, ele vai fazer o prédio da empresa, o sanguíneo evangelista, aquele que vai pregar, que vai atrás. Ai, né? Que legal, é verdade. O fleumático administrador, ele vai para a tesouraria, pastor, não está dando, né? Aí, chama o sanguíneo aí para fazer uma campanha para arranjar dinheiro para a igreja. E o melancólico, ele é o intercessor. Verdade. Ele vai para a sala de intercessão, vai orar. Eu nunca tinha pensado dessa forma, eu só pensei nas empresas, mas é verdade. Mas é interessante, porque na vida é isso, né? Quando você tem essa estrutura, né, de um temperamento mais aguerrido, você precisa também, em algum momento, ao reconhecer, porque não adianta eu saber que eu sou sanguíneo, e que eu sou da linha de frente, que eu vou funcionando e que eu tenho alguns defeitos no meu temperamento, Sim. porque não existe temperamento bom e ruim. Perfeito. Todos têm defeitos e qualidades. Então, quando eu descubro os potenciais, a potencialidade do meu temperamento, eu invisto nisso e uso como recurso para fazer o que eu faço. E quando eu percebo as debilidades, eu começo a fazer parcerias. Perfeito. Eu começo a montar uma equipe que vai conseguir suprir aquelas faltas que são comuns do meu temperamento,
Às vezes não é só o temperamento, aí tem personalidade, aí tem a história de vida. Né? Então, eu acho que entra no momento, a gente já está caminhando já bem para o finalzinho, já acabou, né? Poxa, É muito rápido, né? né? Uma hora rapidinho. Aí, mas entra as parcerias, né? Nós estávamos conversando em off, eu aproveitar para fazer aqui uma fechadura, um fechamento aqui do programa. Nós estamos, na segunda-feira passada, como hoje é quinta-feira, Verdade. na segunda-feira passada nós fizemos o lançamento, não sei se vai aparecer aí, do Instituto BioWise, que o meu amigo pastor Mauro Rezende, que está vindo de São Paulo, veio para começar aqui. O Instituto BioWise, que é um instituto de desenvolvimento de potencial de pessoas, de pessoas que querem desenvolver intelectualmente, profissionalmente, pessoalmente, como empreendedores, comunicadores, inteligência emocional. Assim, é uma grade de formações maravilhosas. E a Isis está com a escola de negócios, né? Então, assim, e eu vi na rede social da Isis essa ideia de formar essa comunidade, né? Porque uma escola, quando ela tem essa... Né, você já vem com a comunidade antes, né? Então, quando você tem essa mentalidade de comunidade, que, claro, o nosso negócio é para ganhar dinheiro, Perfeito. mas a gente ganha dinheiro também querendo fazer as pessoas ganharem dinheiro, mas ninguém ganha dinheiro só porque tem um produto e um potencial de venda ou de serviço, mas ganhar dinheiro mudando a mentalidade também, né? Entendendo, colocando na cabeça que ela pode ser o gestor dos seus recursos nesse início, criar o seu negócio, desenvolver, crescer e não ficar naquela, né, da síndrome de Hard, né? Ó dia, ó vida, ó mês, ó azar, né? Perfeito. Mas que a gente pode, como diria o Augusto Cury, ser o protagonista da nossa própria história. E eu acho que mais do que formação, mais do que uma escola para formar administradores ou gestores das suas finanças, mas é uma escola de desenvolvimento de potenciais, de mentalidade. Fala um pouquinho da escola e a gente, então, já vai ter que se despedir. Fecha, né? Eu penso assim, pastor, e eu não estou sendo hipócrita, de fato. A minha missão, e aí vem uma missão realmente do que Deus me entregou, a capacidade que Deus me entregou, até mesmo pelo que eu vivi, que era ganhar dinheiro e não ter dinheiro, eu era zero em matemática. Hoje eu sou uma pessoa que faz um cálculo assim rápido. Levar esse conhecimento para o pequeno, para o médio, e saber que ele pode mais. Você pode mais. Você pode ser um grande empresário. A gente vê os homens mais ricos do mundo. Se você pegar todos os homens mais ricos do mundo, eles não são herdeiros. Eles são pessoas que começaram pequeno. Né? Um dos maiores investidores do mundo, que é o Warren Buffett, que para mim e para o meu esposo é uma referência da Bolsa de Valores, ele começou pequeno. Ele fez o primeiro 1 milhão dele com 50 anos. Então, entender isso. Então, a Escola de Negócios, a IR Escola de Negócios e a Comunidade Escola de Negócios vem para trazer essa transformação, essa mudança de mentalidade. Por que eu falo muito do financeiro? Porque é uma das maiores dores das empresas, é maiores dores das famílias. A Bíblia fala mais de dinheiro do que de amor. Existe na palavra de Deus 1.350 versículos, citações sobre dinheiro, porque o Senhor sabia que a gente precisava aprender a lidar com o dinheiro. Então, hoje a Escola de Negócios, o tripé dela é finanças, vendas e marketing. Né? E eu estou trazendo outros profissionais para tratar de liderança, tratar de pessoas, mas a minha expertise, minha Isis, finanças e vendas. Mas eu tenho hoje um corpo que leva essa transformação. E a transformação começa da mente. Perfeito. Né? Começa da mente, porque eu posso ter a melhor consultoria, eu posso ter o melhor treinamento, mas se você não mudar, se não transformar, né? Você pode ir lá para fora, para os melhores, mas a força, igual, quem era no desenho animado, a força está em você? Skywalker, né? Skywalker. A força está em você. É isso. Hoje ela está citando Bíblia. É verdade, filmes. Tá massa. Eu amei estar aqui com o senhor. Lhe conheci ainda com a ID Mídia, que era a minha empresa de placas, que eu bati aqui para vender para o senhor. Não sei se o senhor comprou de mim, não lembro. Eu acho que comprou, fez banner comigo. Lembrei, acabei de lembrar. E é gratidão pelo momento, gratidão por mais um espaço para falar da palavra de Deus também, falar para o empresário
que ele pode mais. Maravilha. Bom, na verdade, o Intríade tem essa proposta de ser um canal onde conteúdos que são colocados é, de fato, riqueza para você usar, para você aperfeiçoar aquilo que precisa ser aperfeiçoado na sua história, na sua vida profissional. Dentro da psicologia organizacional, existem duas coisas bem interessantes, treinamento e desenvolvimento. A gente treina técnicas, mas a gente desenvolve pessoas. Uma coisa é você pegar uma pessoa e treinar técnicas, por exemplo, de venda. Outra coisa é você desenvolver o potencial dela para ser um vendedor que sabe usar os recursos. É como sabedoria, inteligência, conhecimento e sabedoria. Inteligência, todos nós recebemos. Perfeito. Uma mente que pensa, um cérebro que articula, que se comunica e que tem inteligência, que é a capacidade de reter conhecimento, de aprender. Mas o conhecimento, ele só vem com a busca, a pesquisa, o estudo, buscar mentores, buscar pessoas que realmente estejam caminhando mais do que você, já caminharam mais do que você. E a sabedoria é quando você aprendeu a usar a sua inteligência e o seu conhecimento. É isso. Muito obrigado, Isa, por essa conversa, por esse encontro. Foi muito bom. Eu sei que teremos outras oportunidades, né? E fazer essa parceria, a BioWise e a IR, para a gente poder, então, desenvolver esse povo aqui do estado do Pará. Mais do que criticar o povo, é oferecer recursos para mudar, para ajudar. Perfeito. E a gente está aí, a Copa é nossa. Pronto. Eu não vou estar aqui, mas tudo bem. Mas pula essa. Gente, Deus abençoe vocês. Até o próximo, se Deus quiser. Você sabe, toda quinta-feira a gente tem um episódio novo do nosso Intríade. Fica ligado sempre aí, tá bom? Se ainda não se inscreveu, se inscreva. Coloque aí, acione o sininho para você receber as notificações, tá bom? Até a próxima, se Deus quiser.